Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus respondeu: Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me aqui o teu filho. Lucas 9:41. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Sim, todos vós, pessoas de boa fé, conscientes da vossa inferioridade ao observardes os mundos espalhados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não cultivar ódio, nem rancor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Sugestão para sua prece diária: prece rogando força e perseverança no bom combate da renovação interior. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã rogar a Ti força e perseverança no bom combate da renovação interior. Que consigamos, Jesus, com as mensagens trazidas a nós pelas mãos de Chico, inspirado por Emmanuel, possa produzir em nós a reforma íntima, a modificação. Que o seu amor, Jesus, seja com cada um de nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Como toda última terça-feira, nós fazemos a transmissão da palestra especial produzida pela Rede Concafras. Então, nós vamos transmitir hoje essa palestra. E o tema da nossa palestra será sobre a sexualidade, na visão espírita. Então, é um tema muito bom para nós estudarmos, tá bom? Então, hoje não teremos reunião pela plataforma Zoom, será toda a nossa reunião pelo YouTube de nossa Casa Espírita. Nós estaremos presencial em nossa Casa Espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós vamos para a nossa mensagem de 170. Faz tempo que nós estamos estudando essa obra e nós vamos aí mais uns, uns 50 dias estudando. Então, vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Somente assim, em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre.
espalhando as bênçãos de sua bondade infinita. Entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente em razão dos mil modos de colaboração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 45, e também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Somente Assim. Meus amigos, Deus nos ama incondicionalmente. Se nós o amamos ou não, ele nos ama, porque todos nós somos criaturas de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós nos desviamos dos nossos compromissos, das nossas rotas, distraindo-nos na caminhada. A gente gosta da paisagem, né? A gente olha a paisagem e a paisagem nos encanta. E aí a gente acaba perdendo o foco da caminhada. E como que nós vamos glorificar Deus? Pela prática do bem, por nós modificarmos a nós mesmos, pela reforma íntima. A gente parece que é um disco furado, né? Fica repetindo constantemente, mas é necessário essa repetição para que a gente possa, de fato, a aceitar esse compromisso, se convencer disso, porque sabendo, nós já sabemos. Então, isso nós não podemos alegar que não sabíamos. Todos nós sabemos, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência desde eras muito remotas. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo quando a gente afasta de Deus, Deus não se afasta de nós. Ele vai deixar a gente quebrar a cara. E a hora que a gente quebra a cara, aí nós vamos voltar.
que igual o filho pródigo, né? Voltar para Deus. Mas o que vai fazer com que a gente glorifique Deus é viver o que o Emmanuel coloca aqui para nós no final da mensagem. Que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto, fruto de sabedoria, fruto de paz, de amor, de esperança, fé, de alegria, de justiça, de misericórdia, que é um trabalho constante e digno que nós temos que fazer conosco mesmo, que é a reforma íntima. Porque senão, meus amigos, nós vamos sempre nos afastando de Deus. E nós vamos nos formando, nos tornando pessoas horríveis, pessoas que não seguem a lei divina. E as pessoas que não seguem a lei divina, elas vão só fazer o mal. E um dia, é claro que elas vão cansar de fazer o mal. Então, um dia que elas cansarem de fazer o mal, aí elas vão tomar rumo e retornar para a casa do Pai. E a gente vê que há muitas pessoas perversas no mundo. Elas, além de serem maus ou más, né, pessoas más, melhor falando, elas também são perversas e têm o prazer de fazer o mal. Então, são esses espíritos ainda que, como nós todos, nos encontramos dentro da terceira ordem, mas esses espíritos estão dentro da classe de espíritos que o Allan Kardec coloca na 10ª classe, que são os espíritos perversos, aqueles que se comprazem com o mal, eles se deliciam com o mal. Então, são irmãos ainda em grande sofrimento, em grandes dores, que são atraídos por espíritos que têm inteligência, mas também para o mal, que fazem o mal. E podemos dar exemplos diversos na nossa sociedade que acontece quase todos os dias, né? E mais recente, é um mal que trouxe e traz problemas coletivos, que é o atear fogos em pastagens, em florestas, em diversos ambientes, por ações criminosas. Pessoas que se deixam fazer, se deixam serem marionete na mão de outros perversos, sendo cobaias. E muitas vezes essas pessoas não são tão perversas, mas elas se comprazem no mal, no desejo do mal, de fazer o mal. Então, meus amigos, existem na Terra uma grande quantidade de pessoas fazendo o bem. Só que o bem ainda continua tímido. Nós temos que nos fortalecer na tarefa do bem. E buscar isso que o Emmanuel coloca aqui: viver a paz, viver a sabedoria, o amor, a esperança. E trabalhar nesse sentido. Porque as trevas também, elas atraem para si religiosos, atraem para si espíritas, atraem para si pastores, padres de diversos níveis, vão atraindo para serem os seus aqui representantes também. Então a gente vê muitos discursos que não são religiosos, né? De pessoas que se dizem religiosas, líderes religiosos, mas são discursos que não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, nós devemos centrar a nossa fala, a nossa vida, a mudança prática nossa no Evangelho do Cristo. Se nós não estamos de acordo com o Evangelho do Cristo, nós não estamos seguindo Jesus. E o Emmanuel encerra a sua mensagem dizendo: porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, se a gente fizer tudo o bem que ele pontuou aqui, e muito mais, é claro,
Somente assim o Pai será glorificado. Não é na boca, não é gritando por todos os cantos que o nome de Jesus e isso ou aquilo, que ele vai ser glorificado, não. A glorificação do Pai se dá na mudança íntima nossa. Se a gente não se transforma, se a gente vai na casa espírita e continua sendo maledicente, vai na casa espírita e continua sendo melindroso, vai na casa espírita e a gente vai fazendo intrigas, disseminando intriga, desavença, a gente ainda não está seguindo Jesus. Claro que é um começo a gente estar indo, mas nós temos que trabalhar em nós essa reforma. Porque, como diz Emmanuel, só o Pai será glorificado por nós se nós fizermos o que o Cristo pediu que fizéssemos. E ele diz: e é só nessa condição que seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo. Das outras maneiras, nós estamos colaborando com os doutores da lei que mataram Jesus. Simples assim, né? Acredito que ninguém quer ser um doutor da lei, um fariseu que está matando Jesus, mas a nossa prática mata Jesus quando a gente não faz o que o Cristo pediu. Quando a gente dissemina ódio, quando a gente compartilha nas nossas redes sociais vídeos, imagens criminosas, instigando as pessoas para o mal, nós não estamos sendo discípulos de Jesus. Estamos sendo discípulos das trevas, menos do Cristo. Então, meus amigos, nós temos que ter muito tato, muita cautela, para que a gente possa, de fato, parar e refletir. Eu, José, em que pé eu estou dentro do Evangelho do Cristo? O que eu estou fazendo de melhor para mim e para a humanidade? Então, se eu não estou vivendo o que o Cristo pediu, ainda estou longe de trabalhar isso. Então, nós temos que trabalhar constantemente para que a gente seja discípulo do Cristo. Infelizmente, quando a gente fala dessa maneira, cria-se uma ideia de que para ser o seguidor de Jesus, nós temos que ser santo, né? E não é assim. Nós temos que nos esforçar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então, nós temos que nos esforçar para vencer. Então, é esse esforço. Amigos, vamos nesse momento fazer a nossa prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar toda a humanidade terrena em tuas mãos, todos os nossos irmãos, para que possamos, Jesus, ver no teu evangelho os teus ensinamentos com carinho, trazendo para a nossa vida, buscando ansiosamente a reforma íntima. Olhe, Jesus, por aquelas nações que estão em guerras. Olhe para o nosso país também, que não está em guerra armamentista, mas está em guerra de ódio pelas mídias sociais, pela discriminação, sendo instigado constantemente ao mal. Que possamos, Jesus, ser de fato os seguidores do teu evangelho, buscando nos seus ensinamentos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que o seu amor, Jesus, possa ficar conosco sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.